Oi, galera que se liga no Futebolês, estamos aqui hoje, mais uma vez, toda segunda e toda sexta, para discutir hoje, na verdade, fazer uma análise, um comentário, receber também um comentário de vocês sobre o Clássico Rei de ontem, mais um clássico, ontem pela Copa do Nordeste, mais uma vez os times saíram um empate, dessa vez com gols, Isso. 1-1, Ceará saiu na frente com o Felipe, Fortaleza empatou com o Ederson. E aí, Gabriel, acompanhou o jogo, pelo Tribuna, também pelo Futebolês. O que você achou desse segundo Clássico Rei aí, desses dois times que estão na Série A, esse Clássico Rei de Série A? É isso aí, Lívia. Primeiramente, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live, vamos chegando. Está apenas começando, a gente vai trazer aí um pouquinho da análise do que foi esse Clássico Rei, como a Lívia já bem falou, os dois times empataram mais uma vez nesse domingo na Arena Castelão. E vocês vão ver enquanto a gente está falando dos melhores momentos aí do jogo e vamos começar a falar do que o torcedor gosta, Vamos falar do jogo, Lívia. Mais uma vez um empate, dessa vez com gols, mais um jogo bom, na minha opinião, na minha análise, mais um jogo movimentado. Acredito que nesse ano está se cumprindo a expectativa que a imprensa, que os torcedores tinham de os dois times estão na primeira divisão, então a gente pode ter um clássico melhor, com mais qualidade. Eu acho que isso vem acontecendo dentro de campo, vão tendo jogos que o torcedor gosta, que é bom para quem gosta de futebol assistir. E é isso aí, Lívia. Um empate, a gente pode dividir o jogo mais uma vez em equilíbrio, o próprio placar mostra isso, No primeiro tempo, o jogo começou aqueles 15 primeiros minutos bem equilibrado, como é de todo jogo, ainda mais num clássico. Sim. E depois disso, na minha análise, o Ceará começa a dominar as ações do jogo. Começa a ter chances claras, a primeira chance, é verdade, é do Fortaleza, o Edinho recebe um lançamento, mas acaba desperdiçando a chance de fazer o primeiro gol, e a partir daí o Ceará começa a administrar melhor o jogo, começa a ter chances claras, inclusive com o Roger, mais uma vez, não atendendo à expectativa do torcedor. Você viu isso também, Lívia? Vi isso, com certeza. Mais uma vez o Roger, tá numa fase que tá bem complicada, como dizem o pessoal aí, nos memes, tá difícil defender o Roger. Naquele lance que parecia impedimento, no primeiro tempo, não estava impedido, o Roger estava livre. Claríssima. Era claríssimo ali. Falta o quê? Não, Roger, falta tranquilidade, para vencer ali essa barreira que está entre ele e marcar um gol. Ele que é um tá jogador bem experiente, complicado, rodado. Exatamente. E ele teve outra oportunidade, Saiu cara a cara com o Boeck. Saiu cara a cara com o Boeck, poderia ter tentado por cima, ter driblado assim o goleiro, e o Boeck saiu melhor na foto nesse lance. Realmente é complicado. Falando até de centroavante, pode citar o Júnior Santos. Isso. Que teve uma chance clara. Essa foi a mais clara do jogo sem todo. Dúvida, no começo do segundo tempo. No começo do segundo tempo ali, livre. Tava aberto o gol, era só ele parar aqui, dominar aí, meter pro fundo da rede e sair comemorando. Mas não foi isso que aconteceu. Porém, o Ceará teve o Felipe com tranquilidade, diferente desses centroavantes. Parou ali rasteiro, meteu para o fundo do gol, e o Ederson naquela cabeçada que venceu atletas até maiores que ele, bem maiores, mais altos, mas ele conseguiu na jogada do Oswaldo, Gabriel? Isso, Lívia. O jogo movimentado, como você falou, o Felipe abriu o placar aos 39 do segundo tempo, o torcedor pode ver os melhores momentos e os gols rolando aqui no nosso VT, e o Felipe Bachola conseguiu vencer o Marcelo Boeck, a zaga do Fortaleza. Vale destacar, o Marcelo Boeck ontem fez 100 jogos pelo Fortaleza, não de maneira oficial, porque no meio dessa contagem entrou um amistoso que o Fortaleza fez com o Gama, no começo da temporada do ano passado, antes do Fortaleza entrar em campo oficialmente. E ele deve voltar a campo, ele não deve jogar quarta-feira para completar os 100 jogos, já que o Felipe voltou a se recuperar de lesão. O Rogério já falou isso em coletiva ontem, que o goleiro do estadual segue sendo o Felipe, e na Copa do Nordeste o Marcelo Boeck. Ele até pediu, Lívia, na entrevista dele após o jogo, o Boeck falou: quem sabe o Rogério me dá essa oportunidade de completar esses 100 jogos na quarta-feira diante do Floresta, mas eu não acredito. O Rogério deixou claro também na coletiva dele que ele vai continuar fazendo essa divisão. Se o Felipe estiver bem, ele vai colocar o Felipe Alves no gol para atuar diante do Floresta, e o Marcelo seguirá atuando diante na Copa do Nordeste. Sim. Boas atuações do Boeck, seguro nos últimos jogos, tomou apenas um gol no jogo de ontem. No jogo contra o Confiança ele não foi vazado, no primeiro jogo com o Ceará tampouco, e ontem ele acabou sofrendo um gol, mas das circunstâncias do jogo, felicidade do Felipe Bachola, que recebeu sozinho, o Quinteiro tentou afastar a bola, sobrou no pé de quem sabe, mandou no canto, não deu para o Boeck, e o Ceará abriu o placar nesse momento. Durante o segundo tempo, Fortaleza veio melhor para o jogo. Veio. Quem estava no estádio... Acho que até os 7 minutos o Ceará não entrou em campo.
quem estava no estádio até teve a impressão de que o Lisca poderia ter tentado recuar o time para administrar o placar, mas o próprio treinador falou que não foi uma ideia assim, dele, né? não Quando foi uma falaram, ideia dele, foi. isso, não foi uma ideia dele. Ele falou que pela circunstância o Fortaleza veio buscar um empate, o Fortaleza tem jogadores velozes para tentar fazer isso durante o jogo, e acabou, né, de tanto tentar, de tanto pressionar, o Júnior Santos perdeu uma chance claríssima no começo do segundo tempo, que não foi feliz, acabou mandando a bola para fora, mas aos 13 minutos, Lívia, não teve jeito, um cruzamento do Oswaldo, ele conseguiu achar o Ederson na área, que cabeceou, como você já bem falou, na zaga do Ceará com Valdo e Luiz Otávio, jogadores mais altos, mas não conseguiram achar o Ederson, que conseguiu empatar o jogo pro Fortaleza e deixar tudo igual. A gente tá vendo os lances aí, e mais uma vez é meio que bizarro o gol que o Júnior Santos perdeu, né? Pra falar a verdade, E o do próprio Roger também, que foi muito longe a bola. Nem o Boeck nem viu. Isso, Passou muito longe. Até falando de centroavante, o Ayrton Nogueira, um abraço pro Ayrton, tá aqui, uma galera, falando que era para aproveitar mais o Matheus Matias. Eu concordo. Eu acho que o Roger e o próprio Ricardo Bueno já tiveram muitas chances. Né? O Matheus Matias não podia atuar contra o Corinthians, ok. Mas contra o Ferroviário, eu acho que ele deve entrar como titular. Minha opinião, não sei. Eu acho que pela questão de lógica, o Ricardo Bueno, que não é titular mesmo, o Roger é o titular absoluto, deve entrar nessa vaga aí aberta, mas eu acho que deveria dar oportunidade ao Matheus Matias, um cara mais jovem, também tem uma estatura também muito boa, né, Gabriel? E assim, eu acredito nisso. Voltando ao jogo, o Rogério fez uma imediata substituição assim que saiu o gol, né? Isso. Saiu o gol, ele tirou o Paulo Roberto e colocou o Dodô. Como é que tu vê essa Exatamente. substituição? Eu acho que foi boa pro Fortaleza. Ele explicou na coletiva que ele fez a substituição porque o Paulo Roberto acusou, dizendo que não estava se sentindo muito bem, estava se sentindo um pouco tonto, e ele acabou botando o Dodô. Foi uma substituição que, do meu ponto de vista, bastante ousada, assim, porque levando em consideração que o outro volante que ele tinha em campo é o Felipe, que é um volante, mas também tem muito aquele passe do meia, ele sobe bastante, quase todas as jogadas do Fortaleza passam pelo pé do Felipe, e naquele momento ele deixou o time bem ofensivo, colocando o Dodô ali naquele meio campo, que ele já tinha o Ederson mais adiantado, fazendo aquela função de meia. E botou o Dodô naquela função mais ou menos de volante, ele qualificava o passe do time, isso é fato, mas também deixava o time mais aberto, porque não tinha aquele volante de marcação, aquele volante pegador, como foi no caso que ele botou até o Derlei depois, né? Mas naquele momento ali o Fortaleza ficou mais ofensivo e ele conseguiu o que queria, que foi o gol do Ederson, que merecia naquele momento o empate, e depois o jogo foi se degringolando naquele equilíbrio, o Ceará até recuperou as ações do jogo, criou mais oportunidades após o gol. Eu acho que o Ceará teve mais chance de gol que o próprio Fortaleza. Isso, depois o Fortaleza tentou amarrar um pouco a partida, no final tivemos aquela cena lamentável, né, que foi aquela confusão, que ninguém gosta, não é legal para o espetáculo, a gente pede tanta paz nos estádios entre as torcidas e o exemplo não vindo dentro de campo, né, fica feio. Difícil, complicado demais. Gabriel, e outra coisa, já falando do próximo jogo, né? Na verdade, antes, vamos pegar a classificação da Copa do Nordeste e ver como é que tá esses times. O Lisca, que criticou bastante o regulamento da Copa do Nordeste, Tá aí, né? torcedor, na tela de vocês. Vamos lá. No grupo A tá o Fortaleza com 9 pontos. O Santa Cruz é o vice, Fortaleza que é o líder, né? Isso. Conseguiu a liderança com um empate. Santa Cruz tem 9 pontos, Salgueiro 6 pontos e o CRB 5 pontos. Já no grupo B do Ceará, que é muito mais pontos, né? Tá bem mais parelho. O Botafogo da Paraíba tem 14 pontos, o Ceará tem 12 pontos, é o vice-líder. E na terceira colocação tem o ABC, no quarto o Náutico, com 11 pontos. Para você ter noção, como o Lisca falou, vamos dar um exemplo lá do último, que é o Motoclube, que tem 7 pontos? Exatamente. Não tá, é o último. Ele estaria na zona de classificação. Ele estaria na zona de classificação no grupo A. Né? Só para vocês entenderem, né? Na Copa do Nordeste, os times do mesmo grupo, eles não se enfrentam, eles cruzam com o grupo adversário. E a reclamação do Lisca era justamente essa, que por mais que ele faça uma campanha perfeita, que ele pudesse fazer uma campanha perfeita com o time dele, o Ceará, no caso, ele nunca poderia tirar ponto dos adversários. Então fica sempre nessa. Por exemplo, na próxima rodada, aí pelo grupo, você pode ver o Fortaleza, ele vai enfrentar a equipe do Motoclube, fora de casa, que é o último colocado do grupo B, e o Ceará vai jogar com Santa Cruz, aqui no Castelão. Isso. E ele não depende, ele não consegue tirar pontos dos seus adversários que vão jogar com outros times. O grupo B contra o grupo A e o grupo A contra o grupo B. Lembrando que na semifinal, a partir das próximas fases de mata-mata, eles cruzam dentro do próprio grupo, que foi outra coisa que o Lisca voltou a reclamar. Verdade. E detalhe, esse jogo, Motoclube e Fortaleza tem transmissão
Ao vivo da TV Ao Jangadeiro, vivo da viu? TV Jangadeiro. Fiquem ligados aqui com a gente. O pessoal está perguntando do Campeonato Cearense. A gente vai agora abordar esse assunto, que é o próximo. Quarta-feira é rodada cheia. Fortaleza depende apenas de si. Ceará já está classificado, Isso. então vai com o time que ele já disse, vamos dizer, reserva mesmo, né? Até Time pela alternativo. sequência, Até pela Lívia, sequência. muitos jogos, o O time Ceará tá está vindo cansado. muitos jogos. A gente está sem a classificação no nosso monitor, mas eu vou falar aqui. Tem Ceará, primeiro lugar, Floresta com 12 pontos. Floresta tem 10 pontos. Guarani de Sobral, 9 pontos. O Atlético Cearense, 9 pontos. O Ferroviário, 8 pontos. E o Fortaleza, que está em sexto, tem 8 pontos. O Horizonte tem 7, o Barbalha, descartado, tem 2. Isso. Mas para você ver como está equilibrado esse campeonato cearense, o pessoal está perguntando assim, quem vocês apostam para fechar o G4? Dos 8 times que jogam, né, essa segunda fase do Campeonato Cearense, apenas o Barbalha está descartado, para você ver como ficou equilibrado essa parte final. Muito se deve, até o Lisca comentou ontem na coletiva dele, Fortaleza acabou tropeçando no meio do caminho, o Ceará também não conseguiu vencer o Atlético Cearense, teve problemas diante do Barbalha também. Isso. E esses times conseguiram tirar pontos dos grandes, dos ditos grandes aqui da capital, e foram pontuando na tabela e deixaram tudo embolado para essa última rodada. Isso. O Fortaleza chega na última rodada precisando vencer o Floresta, se quiser se classificar para as semifinais, lembrando que se não se classificar, vai ser, o Rogério mesmo falou, né? Já existe uma pressão, não é esperado, podia ser tratado como até um vexame, ficar fora dessa fase. E o Ceará, por mais que esteja em primeiro, por mais que esteja classificado, entra na última rodada querendo consolidar a primeira colocação. Lógico. Lembrando que um empate com o Ferroviário já deixa o Ceará em situação bem confortável, porque ele só perderia a primeira colocação se ele empatar com o Ferroviário. Ele só perderia a primeira colocação caso o Floresta bata o Fortaleza. Aí o Lisca até brincou, não teria problema não. O Floresta venceu ele falou o Fortaleza. assim, se for nessa questão aí, eu nem me importo em passar em segundo. Nem me importo, né? Só para todos os jogos serão 9h30. Ferroviário e Ceará vai acontecer no PV. Sim. Fortaleza e Floresta no Castelão. Atlético Cearense e Guarani de Sobral no Domingão. E Barbalha e Horizonte no Inaldão lá. Gabriel, quem é que tu, voltando pro Clássico Rei, quem é que você destaca do Fortaleza? Olha, Lívia, do Fortaleza eu considero uma atuação bem consistente do Marcelo Boeck. Acho que o Boeck teve boas participações no jogo, boas intervenções, defendeu bolas do Carleto, defendeu bolas que iam defesas difíceis realmente e efetivas durante o jogo. Uma boa saída diante do Roger. Então acho que o goleiro tricolor fez uma boa partida e deve ser considerado o melhor do jogo pelo lado do Fortaleza. O meu destaque pelo lado do Ceará, eu vou destacar o Samuel Xavier. É verdade. Acho que ele fez uma ótima partida, tanto defensivamente quanto ofensiva. Ele apoiou várias vezes no ataque, inclusive o gol do Ceará, do Felipe Bachola, nasce no cruzamento do Samuel Xavier, que é tirado pelo Quinteiro, o Felipe Bachola chega colocando para dentro. A bola que o Roger teve na cara do gol do Boeck, que ele faz a defesa, foi um contra-ataque puxado pelo Samuel Xavier, que fez uma tabelinha com o Roger e deixou ele na cara do gol, que acabou não concluindo em gol. Até falando um pouco do Ceará também, o Samuel Xavier teve realmente uma atuação primorosa, falando, o pessoal, eu estava vendo nos comentários de torcedores, criticando, falando do Wesley, né, também, o Richard, eu nem comento mais, porque a perseguição em cima do Richard, gente, é absurda. Comparar o cara com o Everson. Acho acima do tom também. Ele totalmente. Tá começando agora. E outra, o gol ele não teve culpa. Se alguém teve culpa, realmente foi a zaga, né? Que estava lá. Mas sobre o Wesley também não está totalmente no ritmo, né? Deu para perceber assim. Já o Leandro Carvalho entrou muito bem. O problema do Leandro Carvalho, mais uma vez, parece ser pegar pilha muito rápido e levar cartão. O primeiro cartão já tinha sido por reclamação. Isso. Ele foi expulso por isso. Eu acho que é uma coisa que o Ceará tem que rever. É um jogador importante, mas já vai estar fora desse jogo. Um fato curioso que eu queria ressaltar aqui na nossa análise é para o torcedor parar para pensar o fato de como a torcida tem uma participação importante num confronto como esse. Hoje em dia no Brasil quase nenhum clássico ele é disputado por torcida dividida, metade. Alguns jogos têm torcida única, alguns apenas 10% da torcida visitante do rival pode ir para o estádio. Aqui tem a peculiaridade de ser meio a meio, né, que a gente acha bonito, o estádio valoriza a festa, e para a gente ver a influência do torcedor, né. Justamente nesse ponto das expulsões, naquele momento tinha uma falta ali pro Fortaleza e a torcida do Fortaleza passou a provocar o Leandro Carvalho. O Leandro entrou na pilha, acabou respondendo de alguma forma ali a torcida do Fortaleza. Foi. Os jogadores do Fortaleza viram e começou aquela confusão. Derlei, né, principalmente. Aí fica aquela análise, né, de como a torcida pode participar e pode intervir dentro do resultado da partida. Com certeza. A gente tem uns números aí, uns números da Footstats que a gente colocou até no nosso programa da TV. Ó, só pra gente ter noção aqui do ataque, uma posse
posse de bola ali na posse de defesa. bola, Vocês na podem ver defesa. que o Ceará teve mais posse de bola na defesa, o Fortaleza teve mais controle no meio-campo. Acho que isso muito se deve à entrada do Dodô, que antes disso o Ceará tinha maior controle naquela área do campo. E no ataque o Ceará com 27% e o Fortaleza com 23%. No total, o Fortaleza terminou o jogo com 57% de posse de bola e o Ceará com 42% e uns quebradinhos aí. Mas essa foi a análise dos treinadores, que foram muito coerentes na análise do jogo. Demais. O Lisca até falou, ó, nesse jogo eles trabalharam muito mais com a bola do que no jogo passado. Aí. E o Lisca meio que defendeu o time dele mesmo, né? Assim, em relação... Não criticou, gostou, acho que, do resultado, até pelo meio da semana, né, do Ceará, que foi aquele jogo contra o Corinthians foi muito puxado, eu achei bacana. O Rogério Ceni, eu não sei se você assistiu toda a entrevista coletiva dele, mas ele, mais uma vez, bateu na tecla que o Fortaleza precisa de um camisa 10. Isso. Chegaram a especular o Nenê, perguntaram, Rogério, o Nenê, e aí, é esse jogador que vem pro Fortaleza? Ele falou, olha, seria excelente. Foi. Mas a gente está procurando qualquer camisa 10. Deu exemplo que outros times, como o Palmeiras, tem até 7 camisas 10 no elenco, que o Fortaleza ainda busca essa peça. Lembrando que se ela chegar agora, Lívia, não joga mais no Campeonato Cearense. As inscrições já acabaram. Essa é a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão. Isso. A gente tem outra tela, aí, ó. Posse de bola. Isso, as finalizações, vocês podem ver que o Ceará finalizou 7 vezes de forma correta e o Fortaleza apenas 4. Assistências para gol, o Fortaleza teve 1, o Ceará nenhum. Afinal, o gol do Ceará nasceu de uma sobra de bola. Isso. As finalizações erradas, 9 pelo lado do Fortaleza, 5 pelo lado do Ceará. Assistência de finalização, 8 para o Ceará e 10 para o Fortaleza. De passes certos, 245 para o Ceará, 386 para o Fortaleza. Até por ter mais posse de bola, daí a posse de bola favorável ao Fortaleza. E passes errados teve um equilíbrio ali. O Ceará teve 25 passes errados e o Fortaleza 25 também errados. Só que eu acho que os do Fortaleza às vezes ficavam mais nítidos durante o jogo, porque era muito erro de saída de bola. Inclusive uma característica diferente desse jogo, que no jogo passado você via várias vezes o Ceará pressionando a saída de bola do Fortaleza, e no jogo de ontem o Ceará estava com a linha mais baixa em vários momentos. O que obrigava os jogadores de defesa terem que buscarem o jogo, buscar o lateral, e às vezes o Quinteiro, por exemplo, foi um jogador que errou bastante passe ali no começo do jogo. E isso foi notório no começo do jogo e deu para perceber claramente a estratégia de Lisca e de Rogério Ceni. Aqui o comentário do Humberto Rodrigues. Leandro Carvalho foi caçado, levou muitas faltas, o árbitro não deu cartão amarelo pro Carlinhos. O Leandro Carvalho sempre será caçado, em todos os jogos. Isso. Até pelo modo de jogar, ele é um velocista. Ele é um cara rápido. Claro que a defesa do time adversário vai querer parar. Mas aí ele entrar na pilha é um problema. É uma coisa que já acontece desde o ano passado. O Lisca então, falou isso também. O Lisca falou isso. Perguntaram se ele já merecia um puxão de orelha. O Lisca falou, eu já tinha conversado com o Leandro antes do jogo. Mas o Lisca não foi num tom tão crítico ao Leandro. Falou que até gosta de jogador desse estilo, que tem mais sangue no olho, assim, para jogar, principalmente um clássico. E ele tem essa identificação que é conhecida já com a torcida do Ceará, né? Então ele realmente entrou, assim, mais pilhado no jogo, como de costume, um clássico que faz o jogador se motivar, né? Tem essa motivação extra. Mas acabou indo para um lado que não é legal, para esse lado da confusão, né? Que ninguém gosta. E acaba prejudicando o time do Ceará, né? Porque tá fora do jogo com o Santa Cruz aqui. Lembrei agora. Tanto Ceará como Fortaleza tiveram estreias ontem. Eu vou falar do Thiago Carleto, gostei. Eu acho que foi muito bem. E você vê que ele tem um ótimo chute de fora da área. Obrigou o Boeck a fazer uma boa defesa. Eu acho que o João Lucas vai ter um grande concorrente aí. Thiago Carleto, eu acho que estreou muito bem, né? O primeiro jogo vai ganhando ritmo, ganhando entrosamento. E do lado do Fortaleza... O Araruna, né? Também estreou pela lateral direita. Foi o primeiro jogo, já entrou nesse foguete, assim como o Carleto, né? E vendo a atuação dele, eu acho que não tem nenhum destaque, assim, e também não comprometeu. Ele fez ali o feijão com arroz na lateral direita. O Rogério deixou claro na coletiva que ele é um jogador que não tem tanta característica ofensiva, como às vezes você vê o Tinga lá na frente escorando, ou até fazendo gol de cabeça, ou finalizando a gol. Ele não tem muito essa característica. Teve a preocupação maior em defender. O Rogério até falou, a gente já tinha linhas muito ofensivas. Já estávamos com o Dodô, o Felipe, que é um volante, mas também joga mais à frente. Já tinha o Wellington Paulista em campo e no primeiro tempo o Júnior Santos. Então ele até preferiu que ele fosse um lateral que tinha mais essa preocupação defensiva no jogo de ontem à noite. E eu quero só falar de mais uma coisa do jogo de ontem em relação ao Wellington Paulista, que mais uma vez entrou em campo e o torcedor às vezes pode achar que ele não está sendo muito participativo, que ele não tem aquela característica, mas o Rogério ontem fez uma avaliação que eu considero muito correta. Ele falou, quando o Ceará pressionava o Fortaleza, deixava ele mais em cima, o ideal era ter o Júnior Santos, porque o Júnior Santos é alto, é forte e é veloz. Ele tem essa característica que geralmente o camisa 9 não tem, que é a velocidade, ele tem um arranque muito forte.
Mas no segundo tempo, que o Fortaleza estava mais próximo do gol do Ceará, o Rogério viu que era ideal colocar o Wellington Paulista ali naquela função, que já não precisava de um jogador que precisasse arrancar tanto do meio campo para chegar ao gol do Ceará, e o Wellington Paulista teve um papel fundamental no gol do Fortaleza, se você parar para ver. Justamente o Ederson, que é o baixinho, teve liberdade para cabecear porque o Luiz Otávio estava focado no Wellington Paulista. Ele estava naquela marcação cerrada. Ele ficou povoando ali, né? Exatamente. O Ederson entra, ó, veja que ele vai achar o espaço e cabecear para o fundo das redes do Richard. Então o Wellington teve um papel fundamental nesse gol, que por mais que ele não participe com a bola, futebol não é jogado só com a bola. Isso é estratégia, né? Tem a posicionamento e tudo, e o Wellington foi muito feliz no posicionamento dele, desse gol, que acabou resultando no empate do Fortaleza. Tá falando da briga, novamente, que aconteceu lá? Na súmula tem explicando que as expulsões do Leandro Carvalho e do Derlei foram por incitar a briga generalizada, ao empurrar o Derlei e o Leandro Carvalho revidar e trocar xingamentos. E também teve relato de membros das comissões técnicas de Ceará e Fortaleza por troca de empurrões. Se estranharam. Na área de agressões sérias, provocações à torcida, essas coisas. Foi mais ou menos isso, mas é suficiente para inflamar a torcida, né? Isso, que não é legal, coisa gente. Que é impressionante e desnecessário. Então, gente, deixa eu ver se tem mais aqui alguém falando. Foi a moça Richard, não é um goleiro ruim. É porque nós estávamos muito seguros com o Everson, porque às vezes o Richard vai jogar, parece que o cara tá falando aqui, né? Não dá muita segurança. Outra pessoa falando do Ceará, que o Ceará precisa de um atacante e de um goleiro. Atacante, eu acho que o centroavante sim. Goleiro, não, acho que não. O Diogo, que está na reserva, também é um bom goleiro. Sempre que entrou, correspondeu à altura. Bibi, considerações finais? Lívia, mais um clássico positivo na minha avaliação. Os dois times jogaram bem nas suas propostas de jogo. Tem muito a evoluir, é fato. Os treinadores sabem disso, eles reconhecem. O que acho que deve deixar o torcedor tranquilo é isso, é ouvir que tem coerência no que os treinadores viram. Que eles consideram um bom jogo, um verdadeiro espetáculo, mas que eles vão melhorar. Falta um mês e alguns dias para o início do Brasileirão, que eu acho que é o foco principal dos dois clubes. Permanecer na primeira divisão, faz bem para o futebol cearense e para as equipes, financeiramente, de todas as formas possíveis. Então é isso, Lívia. Acho que mais uma semana encerrada e essa sequência foi bem corrida, né, desses últimos jogos. Teve Corinthians, teve Clássico Rei. Agora é o foco dos clubes. O Fortaleza tem um jogo importantíssimo na quarta-feira pelo Campeonato Cearense, como a gente já falou aqui. E o Ceará já pensando no... Joga quarta-feira, é fato, contra o Ferroviário, mas já pensando na partida do Santa Cruz, que o Lisca deixou bem claro. A gente precisa fazer nosso dever de casa nesse jogo com o Santa Cruz, porque o próximo jogo do Ceará é contra o Salgueiro, um jogo complicado no sertão pernambucano ali. E na sequência, o Ceará já pega o Corinthians em Itaquera. Então, precisa ganhar do Santa Cruz aqui para ir tranquilo para esse jogo em Salgueiro, para ter tempo de se preparar para esse confronto com o Corinthians, que vai acontecer lá no dia 3 de abril. Exatamente. As minhas considerações finais aqui, nem Lisca nem Rogério Ceni venceram o Clássico Rei ainda. Continua assim. Continua, vamos ver se vai ter. Terá Clássico Rei, isso a gente já sabe, pelo menos 2 na Série A. Vamos ver ainda no Campeonato Cearense se vai rolar nas semifinais ou na final. Ou não precisa final de Copa do Nordeste também. Ou na Copa do Nordeste, por que não, né? Seria perfeito pra gente. Imagina uma final Ceará e Fortaleza. Gente, pois é isso. Obrigado pela interação. Na sexta-feira estamos de volta pelo Instagram. 5 horas da tarde tem Tribuna Boa News FM 101,7 com o Futebolês. É isso aí, galera. Obrigado pela participação de vocês. Sexta-feira a gente está de volta. Tchau, tchau. Valeu.